Olá, povo de Deus, paz seja convosco, amém? Bom, estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD e o título nessa semana é sobre eleição e predestinação. Bom, nós vamos ver algumas coisas aqui. Eu estou com a parte 3 da nossa aula e pretendo passar aqui para vocês algumas coisas. E dentro dessas coisas, a gente vai ver duas principais, que está falando sobre predestinação e salvação, e predestinação e o amor, ok? E a primeira coisa aqui, predestinação e salvação, a gente vai ver que a vontade de Deus não é de condenar todo mundo ou de condenar alguns, mas a vontade de Deus, a gente vê na Bíblia, é que todos venham se salvar, ou seja, venham se arrepender dos seus maus caminhos. Essa é a vontade de Deus. Sabemos que Deus ele não condicionou ninguém para ser condenado à morte. Sabemos que Deus ele deu oportunidade, ou dá oportunidade, na verdade, a todos. O Senhor ele não quer que todos se percam, mas a vontade e desejo dele é que todos venham se arrepender dos seus maus caminhos, para que todos alcancem a salvação. E a gente vai ver, portanto, que não houve uma dupla predestinação, onde Deus ele escolhe que uns vão para o inferno e outros vão para o céu. Deus não fez isso, não existe essa questão de dupla predestinação. Deus ele predestinou uma coisa, e a gente sabe que quando ele predestina, ele determina. Predestinação significa determinar antes, ou seja, antes da fundação do mundo, antes de qualquer coisa, já estava estabelecido o propósito de salvação para a humanidade. Então, nós vemos que não existiu essa questão de dupla predestinação. Vamos lá. A Bíblia, na segunda parte, que é predestinação e o amor, a gente vai ver que ela nos mostra que a redenção divina ela não foi um plano de emergência, mas era algo que já estava estabelecido. Então, aqui consiste, na verdade, a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação. E consiste, na verdade, no amor de Deus. Lá em João 3, no versículo 16, que a gente conhece, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o amor de Deus ele foi tão grande, e foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Então nós vemos que todo aquele que nele crê, se é todo aquele que nele crê, ele disponibiliza a salvação para todos. Ele coloca a condição para todos. Ou seja, a palavra ela é pregada para mim, foi pregada para você, de repente ela foi pregada para você e mais duas pessoas, e de repente só você levantou as mãos para aceitar Jesus. Então nós vemos que ela foi pregada, você aceitou e a outra pessoa não aceitou, mas a vontade de Deus é que essa pessoa aceitasse a Ele, aceitasse seu Filho como Salvador juntamente contigo. A vontade de Deus nunca é que a pessoa não venha estender as mãos para Ele, que não venha o reconhecer como o soberano Deus de nossas vidas. Mas a vontade dele é que você levante as mãos, reconheça, e assim Ele quer que aconteça com todos os outros. A vontade de Deus era que todos se salvassem, mas Ele sabe que isso não vai acontecer.
né, na presciência de Deus, né, no Deus que sabe de todas as coisas, ele viu que nem todos vão se salvar, né? Então, assim, vai ter aqueles que vão ser salvos e aqueles que não vão. E a falta daqueles que vão ser salvos não quer dizer que Deus já predestinou aqueles que estão condenados. Mas ele sabe que vai haver um povo que vai ser salvo e um povo que não vai ser salvo. Então, nós vemos que isso está condicionado ao amor de Deus, ao amor que Ele tem por cada um de nós. Então, essa questão da predestinação, ela é algo que implica muito em nosso modo de viver. Nós precisamos ter um modo de viver, né, santo e irrepreensível diante de Deus. Porque quando nós somos predestinados, não quer dizer que nós já estamos destinados. Mas se você está né, ou seja, você está no caminho certo. Então você precisa ter um modo de viver correto para que você possa alcançar, né, aquilo que foi predestinado, aquilo que foi determinado antes. Né? O povo que foi eleito para alguma coisa, para viver algo que Deus já preparou antes da fundação do mundo. Né? E isso são as bênçãos espirituais que a gente vai receber em Cristo Jesus, ou seja, através dele. Então que você possa guardar, né, esse estudo, que você possa compreender cada vez mais, entrar mais a fundo nessa palavra, para que você possa estar com a sua mente bem fresquinha, para que você não venha cair, né, mas que você venha estar de pé, para que quando chegar o grande dia você seja aquele que foi eleito e aquele que foi predestinado a viver as bênçãos espirituais. Amém? Fiquem com Deus, um abraço e que Deus abençoe a todos. Amém?